Oi pessoal, eu sou Miguel Chain e esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Hoje eu vou falar do Toronto Pro. Aconteceu ontem, a gente teve alguns brasileiros participando. Destaque para Dani Castilho, minha colega de Gold Team Probiótica, que acabou de vencer a categoria Women's Physique. Parabéns, Dani. E também teve a participação do Rafael Brandão na categoria Open, que é a categoria mais comentada e foi também a mais polêmica. Juan Morel venceu, a Kim Williams ficou em segundo, Cedric McMillan, que entrou de última hora e veio bem aquém do que ele pode chegar, ficou com uma terceira colocação. Antoine Vaillant, o canadense, que estava há um tempão, 5 anos sem competir, voltou, veio muito bem, trouxe um físico também muito bonito, muito clássico. Conquistou a quarta colocação e o Brandão ficou em quinto. Vamos ver um pouquinho como foi aqui o vídeo, que a gente tem a comparação do terceiro, quarto e quinto. Então aqui está o Brandão, que ficou em quinto, o Cedric em terceiro e o Antoine Vaillant em quarto. Muito se criticou o Cedric McMillan de entrar de última hora, também não sei o que ele veio fazer aí, se a ideia dele era ganhar o prêmio em dinheiro, se ele achou que ele era bom o suficiente para ganhar dos caras mesmo não estando 100%, ou se era alguma estratégia para tirar ponto de alguém, por alguma questão de camaradagem, né? Enfim, não sei. A grande questão é, o Cedric McMillan veio, ele tem um físico, uma estrutura física, um shape físico muito bom, uma estrutura óssea muito grande, a qualidade de poses muito boa. Vou pausar aqui um pouquinho. A qualidade de poses muito boa, a estrutura óssea grande, ele tem volume. Muita gente falou que o terceiro lugar para ele foi uma vergonha, que foi roubado, que o Brandão e o Vaillant deviam ter ficado na frente dele. É uma coisa que é passível de discussão, a gente pode discutir muito isso, mas existem algumas justificativas. Primeiro, a gente vê aqui, esse vídeo está um pouco fechado, né? Nessa pose aqui especificamente. Eu vou ver se eu consigo... Aqui. Vou pausar aqui. A gente vê que mesmo o Brandão estando aqui até um pouco mais próximo do primeiro plano da câmera, o Cedric McMillan tem uma estrutura maior. Ele tem uma estrutura tão boa quanto a do Brandão, quanto a do Antoine. Cintura estreita, ombros largos, a estrutura óssea dele é muito bonita, o shape dele é muito bonito. Tão bonito quanto dos dois. A gente vê três caras aqui com físicos clássicos e uma estrutura mais clássica de físico. Cintura estreita, ombros largos, quadríceps que saltam para os lados, físicos muito bonitos. O Cedric não estava tão seco, não estava nem perto do 100%, de costas estava pior ainda, mas mesmo assim, a gente pode argumentar que tanto o Brandão quanto o Antoine Vaillant estavam mais secos que ele, e desses três aqui, o mais seco, com melhor condição, mais seco, visual mais sólido e mais cheio, era o Antoine Vaillant. O Brandão, vou deixar rolando, o Brandão veio muito bem, mas competir 3 shows seguidos, 3 semanas seguidas, cobrou o preço. Ele não veio tão bem quanto veio no New York Pro e no Califórnia, ele veio um pouco mais murcho, teve mais dificuldade em segurar o físico cheio. A gente via até que tinha uma fina camada de água. E aqui nessa pose eu quero parar um pouquinho, porque... mesmo o Cedric McMillan não estando no seu 100%, não estando super seco, ele apresentava separação muscular, apresentava corte, né? Só como a coxa dele separa aqui o femoral do quadríceps, o glúteo não está fibrado, mas está separando, separa muito mais que o do Antoine Vaillant e está separando mais que o do Brandão, só para dar um exemplo de alguns detalhes que podem ter feito a diferença para o Cedric ter ficado em terceiro. Então quando a gente critica o Cedric nessa condição e fala que o Brandão, por exemplo, devia ter ficado na frente dele, simplesmente pelo Brandão estar mais seco, mais condicionado, a gente está subestimando muito o Cedric. Por melhor que seja o Brandão, por melhor que seja o Antoine Vaillant, o Cedric é melhor do que eles ainda por diversos motivos. Primeiro que ele tem o shape e estrutura tão boa quanto os dois. Ele tem muito mais volume. Muita gente perguntou, então o volume é o santo graal do bodybuilding open hoje em dia? É o bodybuilding open, o volume conta muito. Se o cara tem a mesma estrutura que você, o mesmo shape, e teoricamente está numa condição parecida,
o volume vai ser um desempate. O que os árbitros podem ter considerado é o seguinte, que a diferença de volume do Cedric para os dois teve um papel muito maior do que a diferença de condicionamento que eles tiveram para ele. E por isso ele ficou na frente. Um cara com uma estrutura tão boa. E a gente, quando a gente fala em estrutura ainda, a gente fala que a estrutura do Cedric é tão boa quanto a do Brandão. Eu até vou um pouco além. Ela é um pouco melhor que a do Brandão e do Antoine. Porque ele tem as mesmas linhas estéticas, mas numa estrutura maior. Num frame maior. Então ele consegue colocar muito mais músculo ali, teoricamente, do que os dois jamais vão conseguir colocar. E se a gente considerar um dia, colocar esses 3 caras, vou rolar o vídeo aqui continuando. Se a gente colocar esses 3 caras um dia com o potencial, vamos supor que é uma situação hipotética, que os 3 atingiram o máximo de volume muscular que eles podem colocar dentro desse shape que eles têm, dessa estrutura que eles têm, sem perder as linhas. E os 3 estariam o mais seco e cheios possível, na melhor condição de contest possível. O Cedric levaria vantagem, porque ele tem uma estrutura tão boa quanto os 3, mas ele teria ele tem um frame maior e uma capacidade de acumular músculo maior. Ele sempre vai parecer maior que os 3, estando os 3 no mesmo nível de condicionamento. Vamos levar isso bem em consideração. Analisando os scorecards, a gente vê que os árbitros tiveram colocações bem definidas. Para todos os árbitros, o Morel foi primeiro. Para todos os árbitros que tiveram nota válida, o Joaquim Williams ficou em segundo. Para todos os árbitros, o Cedric ficou em terceiro. A quarta e quinta colocação gerou um pouco de discussão ali. E apenas um ponto dividiu o Brandão e o Antoine Vaillant pela quarta e quinta colocação. Vamos ver. Primeiro lugar, Juan Morel, 5 pontos. Quer dizer que os 5 árbitros que tiveram nota válida colocaram ele em primeiro. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5. É o que deu. O segundo colocado, aqui no Williams, teve 10 de pontuação. Quer dizer que os 5 árbitros que tiveram nota válida deram o segundo lugar para ele. Então, 5 vezes 2 deu 10, sem segredo. O terceiro colocado, o Cedric McMillan, nota 15. Quer dizer, claramente, os 5 árbitros deram terceiro. Então, 5 vezes 3, ou somando as 5 notas de terceiro de 3, deu 15. Agora, a gente pega o Antoine Vaillant, 22, em quarto. Rafael Brandão, 23, em quinto. 22 são 5 árbitros. Então, foi pro Antoine Vaillant 4 mais 4 mais 4, 12 mais 5 mais 5, 22. Quer dizer, 3 árbitros deram quarto lugar, 2 árbitros deram quinto lugar. O Brandão teve 23, que foi 5 mais 5 mais 5, 15, mais 4, 19, mais 4, 23. Então quer dizer que se 3 árbitros deram quinto lugar para o Brandão, 2 árbitros deram 4. Então, das 5 notas válidas, 3 árbitros deram quarto lugar para o Antoine e 3 deram quinto lugar para o Brandão. Quer dizer, a diferença foi de um árbitro. Se um árbitro tivesse mudado de ideia ou tivesse considerado o Brandão melhor, ele teria ficado em quarto lugar. Quer dizer, foi muito próximo, muito. Eles têm estruturas bem parecidas, assim, eles físicos clássicos, físicos não tão volumosos, mas com estrutura e shape muito bonito. Foi dura a decisão, mas o Antoine estava mais seco e mais sólido. Provavelmente esse foi a pequena vantagem que deu o quarto lugar para o Antoine. Vamos seguir agora, vamos falar do primeiro e segundo lugar. Esse foi mais... Eu discordo muito dessa colocação. Juan Morel em primeiro, Joaquim Williams em segundo. Nunca vimos o Joaquim Williams tão bem na vida dele. Ele estava seco, denso, cheio, com aspecto sólido. Quase nenhuma água sobre a pele. Muito proporcional. Parte superior proporcional com a parte inferior. Coxas gigantescas. Parte superior gigantescas. As costas muito boas. E ele pegou um Juan Morel. Vejam só, físico completo. Coxas, dorsais, braços. O vídeo não está em alta definição, eu aumentei um pouquinho aqui para caber na tela toda. Ele estava muito mais completo. O Juan Morel, vou voltar um pouquinho aqui. Olha o quadríceps do Juan Morel.
mesmo com um vídeo com pouquíssima qualidade, vejam, tá inexistente, eu não sei o que aconteceu, tá muito pior que nos outros shows. Se o Brandão teve dificuldade em segurar a condição física, o Morel teve muito mais, ele chegou muito pior. A diminuição de condicionamento que ele apresentou do New York para cá foi muito maior que a do Brandão, e ainda assim ele acabou vencendo o show sem quadríceps nenhum. A gente vê nesse posicionamento muito claramente, horrível, comparando com o Akin Williams. É difícil entender como que esse físico venceu esse físico por unanimidade. Todos os árbitros deram essa vitória, não sei. Enfim, não concordo, discordo muito. Aqui a gente vê nessa pose de lado uma pose muito legal, como fibrou muito o glúteo do Akin Williams, como fibrou o quadríceps, a separação, o corte aqui entre quadríceps femoral muito fundo, o corte entre femoral e glúteo também bem aprofundado. O do Juan Morel fibrou também. Eu pausei aqui numa hora que não foi muito legal para ele, mas se a gente vê o vídeo rolando, a gente vê que fibrou. Mas mesmo de lado, onde a coxa dele parece sempre um pouco melhor do que de frente, ela não estava boa. E o Akin matou o Juan Morel em todas as poses, tanto em volume quanto em condicionamento, quanto em densidade. Vejam só as poses de costas também, bastante volume. Claro que o ponto fraco do Akin Williams são as costas, são os dorsais, mas mesmo assim, comparando o físico pose a pose, foram pouquíssimas poses que ele perdia. E em um conjunto geral, o Akin Williams foi um bodybuilder muito melhor do que o Juan Morel nesse Toronto Pro. Esse foi o Toronto Pro. Peço a todos que me sigam no Instagram também, @MiguelChaim, comentem lá. Eu sempre tenho postado fotos e notícias de competições de uma maneira um pouco mais dinâmica que no YouTube. Então vale a pena seguir o Instagram para ter notícias e fotos um pouco mais rápidas e depois vir assistir o vídeo no YouTube com a cobertura completa. Vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim, até a próxima.